Meus amados, eu estava lendo hoje Atos capítulo 27, uma mensagem muito boa. Inclusive a irmã Betânia um dia estava falando aqui, pregando, e tocou nesse tema do apóstolo Paulo, indo para a Itália, para Roma, numa viagem atribulada. A Bíblia diz que ele ficou preso em Cesareia, mas ele tinha que ser julgado, mas ele não quis ser julgado na região, lá em Jerusalém, porque ele era cidadão romano. Portanto, ele foi enviado para Roma, para a Itália. Mas na viagem, foi uma viagem bem atribulada. Se você vê, no capítulo 27, entrou no navio e foi passando de cidade em cidade. Lá na frente trocaram de navio, e de repente ele disse: olha, a viagem, ela não vai ser boa não. Mas aí acreditaram mais no piloto, lá no comandante, do que no próprio Paulo. Claro, porque ele não conheceu bem Paulo. Ele conhece de navegação, Só que foi Deus que falou no coração dele, diferente. Mas eles foram, e lá na frente aconteceu uma grande tempestade. Aí Paulo chegou a hora de dizer assim: se você estivesse me ouvindo, não estaria passando por isso. Mas agora não desanime, vamos para frente, porque o anjo do Senhor, ele já me visitou e disse que ninguém se perderá. O navio, tudo que tem no navio vai de água abaixo, mas ninguém, porque o próprio anjo me disse que importava e eu chegar lá em Roma. Então tinha uma promessa para ele. Paulo, justamente no 14º dia de viagem, a Bíblia não relata quantos meses chegaram lá na Itália, mas antes de chegar na Itália, meus amados irmãos, passou isso. E Paulo deixou aquela mensagem para todos: olha, ninguém vai morrer, mas tem que ficar dentro do barco. Ninguém pode saltar do barco, tem que ficar dentro do barco. Se sair, vai morrer antes do tempo. Então, portanto, a Bíblia diz que Paulo, ali com aqueles presos, mas os soldados, porque o total de pessoas naquele barco era 276. Aí tinha um centurião, que gostava muito do apóstolo Paulo, e inclusive até protegeu Paulo, porque os soldados queriam matar os presos, para ninguém fugir nadando. Mas o centurião disse não, porque estava poupando também a vida de Paulo. Mas aí, quando veio, irmãos, o naufrágio, eles foram para onde? Eles foram para a ilha de Malta. E quando chegou lá na ilha de Malta, aqueles habitantes receberam Paulo e os demais. E de repente ali, Paulo chega com aqueles homens, com aqueles soldados, o centurião, e aqueles homens fazem uma grande fogueira, para poder fazer o quê? Para poder esquentar o povo que estava todo molhado e fazia frio também. E de repente Paulo vai pegar uns gravetos, e uma serpente segura no dedo dele, e todos ficaram olhando: olha, esse homem vai morrer agora, ele vai inchar, vai morrer. Paulo ficou ali, porque foi muito bem recebido. E tinha um homem lá que ele era proprietário de uma das áreas naquela ilha, chamado Públio. E de repente o pai de Públio, ele estava enfermo, estava com febre. E Paulo foi orar por ele, orou, e ali curou aquele homem. E todos que estavam ali enfermos, Paulo orou e fez um grande milagre ali. Aleluia. E aí Paulo com os soldados e os demais ficaram ali durante 3 meses. E viajaram novamente. Foi uma viagem bem conturbada, mas essa primeira parte foi pior. Porque para frente, eles foram navegando. Mas quando Paulo chegou lá, entregaram os presos lá para o imperador César. E sabe o que acontece? Paulo foi para uma casa. Paulo ficou preso domiciliar ali durante 2 anos e não foi impedido de pregar o evangelho. Portanto, meus amados irmãos,
É uma história maravilhosa, dá uma mensagem muito maravilhosa, mas eu acho engraçado que Deus revelou para o apóstolo. Disse: olha, não te preocupas, porque vai ter o naufrágio, mas nenhuma vida se perderá. Aí sim, todos deram ouvido ao apóstolo Paulo, mas a primeira mensagem não deram ouvido, e aconteceu, e se cumpriu, e de repente aconteceu um milagre. O Senhor Jesus está no barco. Jesus estava ali com o apóstolo Paulo e com os presos. Eles poderiam morrer, se salvaram, né? Agarrando em tábuas, pedaços do barco, mas porque Deus já tinha falado através da boca do apóstolo Paulo: ninguém vai morrer. Por isso eu digo, meus amados irmãos, Deus, Ele está no controle da nossa vida. Aleluia. Mesmo que passamos pelo vale da morte, mas Deus, Ele está conosco. Deus, Ele sempre vai nos dar livramento. Podemos passar pela permissão de Deus, mas Deus, aleluia, Ele cobra também. Quando Deus permitia que uma nação ímpia pudesse castigar, corrigir o seu próprio povo, depois Ele cobrava de volta. Foi o caso dos filisteus, que estava sendo massacrado, castigado por 7 anos pelos filisteus. Mas quando o povo de Deus clamou, se arrependeu, aí Deus usa um homem, Gideão, e Deus cobrou muito caro. Todos os filisteus foram destruídos ali, porque Deus, Ele permite, mas depois Ele cobra.